Boa noite. Estamos aqui hoje novamente em mais uma live do PSOL, o Partido Socialista e Liberdade. Hoje nós vamos falar de um assunto aqui que ele não faz assim diretamente parte do nosso plano de governo, né? Mas ele faz parte da nossa cidade, ele faz parte da história da nossa cidade e ele faz parte do sofrimento hoje da classe trabalhadora de Americana. Nós vamos falar de o desmonte da indústria têxtil e a importância da FATEC americana. Temos aqui presente com a gente, né? Eu, Adriano, o pré-candidato a prefeito pelo PSOL, a Adriana como pré-candidata a vice-prefeita, tem o Luiz Nunes, nosso camarada aí, a Adelina, professora Idalina, e também vai estar aqui com a gente, aí tá com um probleminha pequenininho técnico aí, mas o nosso professor Marcos Dias. A nossa live, ela segue sempre uma mesma sequência, né? Então, nós estamos aqui, nós vamos debater esse assunto, né? Cada convidado nosso aí vai ter seu tempo aí para estar falando sobre o assunto, né? O assunto aí que é um assunto muito importante, né? É a questão das indústrias têxteis em Americana. E tudo que está sendo falado aqui tem uma pessoa, tem um camarada nosso aí do PSOL, ou uma camarada que está realizando uma ata sobre a nossa live. Dessa ata aí, com certeza, o que tiver que interessar para a gente, para o nosso plano de governo, vai estar sendo colocado no nosso plano de governo. Ou também são coisas que vão estar dentro do partido para a gente trabalhar com isso, com reivindicações. Temos aí a nossa página, que está aí apresentando a live, e também, posteriormente, vai estar no YouTube esta live. Perguntas, comentários que a gente não conseguir responder aqui hoje, vai posteriormente ser publicado na nossa página do PSOL e também no YouTube. Então, agora, para apresentar aí nossos convidados, eu passo a palavra aí para o nosso professor, amigo aí, camarada Marcos Dias. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Marcos Dias, eu sou professor da FATEC de Americana, eu sou economista, tenho mestrado e doutorado, mestrado pela Unicamp e doutorado pela Federal de São Carlos na área de produção. E eu sempre estudei, nessa minha vida acadêmica, sempre estudei indústria têxtil de Americana, ou indústria têxtil de forma geral. E atualmente eu sou pesquisador também da FATEC de Americana. Então, eu já venho me dedicando há um tempinho sobre o estudo em relação à dinâmica da indústria têxtil na região de Americana. É isso. Marcos, aguarda só um minutinho aí, Marcos. Sim. Deu só um probleminha aí com sua fala. Então, eu vou passar a palavra agora. Você pode aguardar um minutinho? Vou passar a palavra agora, então, para o Luiz Nunes fazer sua apresentação. Olá, internautas, boa noite. Meu nome é Luiz Nunes, eu tenho formação em filosofia e pedagogia. Atualmente eu estou aposentado, né? Mas após exercer os cargos de funções de magistério, no Magistério Público Paulista, né? Tive atuação como professor, coordenador, diretor de escola e supervisor de ensino. Minha atuação política foi nos sindicatos da categoria do magistério e no Sindicato APASE, que é o Sindicato dos Supervisores de Ensino do Estado de São Paulo. Eu fiquei como membro, né, da diretoria do sindicato durante 6 anos, período em que eu produzi artigos mensais sobre conjuntura política, conjuntura econômica, questões sindicais e financiamento de educação. E estamos aqui para contribuir. Hoje eu ocupo aqui também uma função em Americana como membro do diretório do PSOL. E é isso, estamos aqui para uma palhinha, uma boa conversa ao vivo. Passa a palavra. Certo, camarada.
O Marcos, então, conversei aqui com o nosso administrador aqui, o André, ele falou que está tudo certo. Pode terminar aí sua apresentação, Marcos. Ah, tá legal. Falando um pouco sobre a... Bom, em relação à minha apresentação, depois a gente vai falar sobre a indústria têxtil, é isso? Então, a minha apresentação é isso. Eu atualmente sou professor da FATEC de Americana, sou pesquisador já há vários anos, e tenho me dedicado à pesquisa em relação à indústria têxtil. Tenho desenvolvido alguns projetos em relação à indústria têxtil também, já há alguns anos. Tá? E sou morador de Americana também há muito tempo. Então, em relação à minha apresentação, é isso. Grato, camarada. E agora eu vou passar a palavra aí para a Adelina fazer sua apresentação, por favor. Boa noite, meu nome é Adelina, há 33 anos sou professora da FATEC de Americana, também ministro aulas no Unisal, no curso de moda, ajudei a implantar, e minha formação é de técnica têxtil, engenheira química, engenheira de segurança, e tenho um mestrado pela FEA da USP na área de administração. E também uma grande dedicação e paixão à indústria têxtil desde criancinha. Agradeço a todos aí por estarem presentes aqui com a gente, que é uma live muito importante, né? Um assunto muito importante aí que temos para falar. E agora eu passo a palavra para a Adriana para ir falar sobre os nossos internautas aí, se tem comentários, participação. Com você, Adriana. Tá, boa noite a todas e a todos. Minha voz tá legal? Dá uma insegurança, né? Porque a gente paga muito de internet e tem pouco. Mas, assim, com muita alegria, contar novamente com a Jurema, nossa querida Jurema, a Márcia também, sempre conosco, a Denise, nossa camarada pré-candidata a vereadora, a MH, nossa presidenta, a presidenta do PSOL Americana, a Adriana, minha xará, menina de luta também, a gente só conhece gente de luta, a Rosana Vaz, nossa camarada, e o nosso querido Bruno Canova, pré-candidato também pelo PSOL vereador. Todo mundo elogiando, né? Só fera, né? Grandes camaradas aqui hoje, um debate assim maravilhoso. Uau, que equipe boa! Esse tipo de comentário. Então, hoje eu quero ouvir muito, porque realmente não é todo dia, não é todo mês, não é todo ano que a gente reúne pessoas assim. E o assunto é de grande importância, porque o trabalho, ele é o que rege tudo, né? A dignidade da pessoa. A Americana tem perdido muitos postos, e o assunto, assim, é de extrema importância, a FATEC Americana. Eu acho que só a Americana não tem noção da importância de ter uma FATEC. Então, hoje eu quero beber as palavras desse pessoal aí. A Cirlei Pontes, nossa pré-candidata a vereadora, a professora Cirlei. A Aline Almeida também está conosco. Adriano, continua aí, depois eu falo mais. Certo, Adriana. Agora, então, o Marcos Dias aí, o economista Marcos Dias, ele vai estar falando com a gente aqui sobre a desindustrialização e a FATEC como formadora de trabalhadores qualificados. Passo a palavra para você, Marcos. Obrigado, Adriano. Bom, eu quero discutir um pouco sobre qual tem sido o perfil e qual tem sido o quadro da indústria têxtil no município de Americana. Bom, a gente tem percebido, quem mora em Americana já há algum tempo sabe que Americana sempre foi uma cidade cuja indústria têxtil, em que a indústria têxtil tinha muita importância. Era muito comum você ter aqui em Americana famílias inteiras que trabalhavam na indústria têxtil, e dificilmente uma pessoa que morasse em Americana, isso há uns 30 anos atrás,
não sabia, não conhecia um tear. Todo mundo conhecia um tear aqui, sabia o que era o barulho de um tear, porque a indústria têxtil, ela se confundia com a vida de Americana. E com o tempo, isso foi se perdendo. Isso tudo a gente já sabe, quem mora aqui em Americana já há algum tempo, já sabe disso, sabe dessa história, acompanhou essa história, a gente passou por movimentos aqui de desemprego, de manifestações, de greves, em que os trabalhadores foram prejudicados por conta disso também, pelo fechamento de fábricas, e muitos trabalhadores passaram a atuar em outros setores. Então, aquele segmento que era até cultural em Americana, que era um indivíduo que trabalhava na indústria têxtil, ele acabou se perdendo. Então, hoje a gente não tem mais isso. E Americana perdeu as suas características em termos de produção. Então, a Americana era conhecida, como muita gente sabe, há alguns anos, como a capital, a princesa tecelã. E hoje isso não ocorre mais, tá? A Americana hoje tem uma crise, uma crise de identidade. O que a Americana é hoje? Tá? Então esse é um grande problema que a gente tem que tentar resolver. O que a Americana vai ser daqui para frente? Ela já não é mais, não tem tanta importância na indústria têxtil. E por que essa indústria deixou de ter importância no município? Isso por fatores externos ao município, no caso, o governo federal e o governo estadual, e também por uma falta de ação dos poderes municipais. Tá? Então, a gente teve políticas, a partir da década de 90, que o governo federal tomou atitudes que prejudicaram a indústria têxtil, principalmente aqui americana. Tá? Por exemplo, a abertura comercial feita pelo Collor na década de 90, começo da década de 90, isso prejudicou muito a indústria têxtil. Isso abalou um pouco a competitividade da indústria têxtil lá fora. Então, muitos produtos importados começaram a entrar aqui. E também uma falta de política industrial, que a gente já não tem há muitos anos, que contemple a indústria têxtil. Então, isso é um problema. Então, a gente não tem aqui, não teve, e não está tendo, ações políticas que possam impedir com que haja esse fechamento, essa quebradeira da indústria têxtil na região. Então, o governo federal, há muitos anos, não tem atuado para ajudar a indústria têxtil, o governo estadual muito menos, tá? E as ações das prefeituras que a gente teve até agora também não ajudaram muito. Então, você não teve uma ação muito forte das prefeituras de Americana, nessas décadas passadas, em prol da indústria têxtil. Então, com movimentos ou com ações políticas que incentivassem a indústria têxtil. Então, isso acabou prejudicando e perdendo um pouco da importância, fazendo com que a indústria têxtil perdesse um pouco da sua importância aqui americana. Então, esse é um grande problema. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente faz para mudar esse quadro? Tá? A gente tem várias frentes. Uma delas é o próprio poder local, tá? A prefeitura, ou a Câmara de Vereadores, ou as instituições que representam a indústria têxtil, promover ações mais objetivas que busquem contemplar a indústria têxtil, tá? Ou com políticas que incentivem a criação de novas indústrias, ou a atualização dessas indústrias. Por outro lado, também, a gente pode, uma outra forma de fazer isso é qualificando a mão de obra, requalificando a mão de obra, porque essa mão de obra da indústria têxtil, ela é atrasada. Então, a gente tem um conhecimento que é passado hoje, que é de alguns anos atrás, e a indústria, ela evoluiu. Então, assim, o ideal é a gente começar a pensar no trabalhador da indústria têxtil do futuro, e ele como uma pessoa que vai começar a criar novas empresas na região. Então, pessoas que vão começar a criar novas tecnologias e tal, para que você possa alavancar essa indústria. E nisso, a qualificação da mão de obra tem uma grande importância. Tá? Então, você precisa qualificar a mão de obra americana e essa mão de obra passe a gerar emprego dentro da indústria têxtil. E como se faz isso? Com propostas coerentes de qualificação no âmbito educacional. E para isso, a gente teve alguns cursos aqui, tem o curso da FATEC, a gente tem a FATEC que qualifica a mão de obra têxtil, tá? Nesse sentido. Então, primeiro, incentivar as pessoas a buscarem essa opção de qualificação. Tá? E, a partir daí, incentivar as pessoas a alavancarem, a manterem a tradição da produção têxtil americana.
Tá? Então, nesse sentido de retomada da indústria têxtil, a gente acredita que a FATEC é uma das instituições, como a gente tem aqui americana, que pode alavancar e contribuir com essa qualificação para a retomada do setor têxtil na região. Bem, é isso. Obrigado, Marcos. É isso mesmo, Marcos? A gente, aqui em Americana, acho que a população, né, hoje, ela está ouvindo mais tanto, né? É uma choração, é uma faladeira de só crise, e parece que isso daí acabou incorporando na população. E a Americana não percebe que tem uma FATEC aqui. A Americana não percebe isso daí. E é muito interessante essa fala nossa hoje, que vocês estão falando aí, para que a gente possa passar o que está acontecendo, né, não só com a cidade, mas com a FATEC também, e que a gente tenha esse compromisso da população, né, de manter a FATEC, né, e de que a gente faça realmente um trabalho para qualificar o trabalhador em nossa cidade. E parar de cair nessa choradeira de empresários que choram, mas são eles que vão lá e buscam o fio da China e que abandonam os trabalhadores, as trabalhadoras de Americana. Então agora, gente, vou passar a fala aqui para a Adelina. Ela vai falar sobre a indústria têxtil e os desafios da FATEC Americana. Adelina, com você. Ok. Realmente, os desafios são muitos e, como o Marcos falou, é triste assistir uma história toda ligada com a indústria têxtil ser esquecida, ser deixada de lado. E nós temos aí a oportunidade, na história da FATEC, nesses 33 anos que eu tive a sorte e o prazer de estar desde da primeira aula da FATEC, ainda em conjunto no prédio do Polivalente, tivemos a oportunidade de ver o quão importante foi esse curso como promoção social para muitas pessoas que eram trabalhadores simples da indústria têxtil e que tiveram a oportunidade de galgar cargos com conhecimento, com a estrutura, com o alicerce de conhecer cada parafuso e cada etapa da produção para poder comandar, para poder gerenciar com uma base muito melhor. Infelizmente, o que nós temos? Temos aí não um retrocesso, mas um esquecimento, essa memória, esse tesouro do desenvolvimento têxtil da nossa cidade está sendo como muitos tesouros enterrados. Nós vemos grandes empresas tirando seu capital daqui, deixando um número significativo de trabalhadores que são especializados na área têxtil sem seus empregos, e que nós poderíamos, sem dúvida, com um trabalho conjunto, utilizar tudo isso de bom, toda essa peculiaridade dos nossos antepassados aplicados no nosso dia a dia. Vemos aí, durante a pandemia, números tristes do tipo a indústria têxtil teve a sua produção durante esse primeiro semestre, em relação ao ano passado, 22% a menos na produção. Em relação à questão da área de confecção, em torno de 36% a menos. Em relação ao varejo têxtil, isso são números Brasil. Em relação ao varejo têxtil, houve uma redução de 37,5%. Mesmo assim, nós temos uma reação do público consumidor comprando através da internet, o que nós não tínhamos assim uma frequência tão grande. E isso cresceu enormemente a ponto de, durante o Dia dos Namorados,
nós tivemos um aumento de mais de 1000% na venda de pijamas, que envolve a indústria de fiação, envolve a indústria de malha ou tecido, plano, e envolve a confecção, que agrega valor, que gera emprego para muitas mães de família. Então, esse é um ponto muito importante, a capacidade que a indústria têxtil tem de gerar empregos em todos os níveis, não só no chão de fábrica, nas áreas correlatas com a parte de mecânica, de manutenção, todas essas áreas de informática que atendem à indústria têxtil e que poderia ser muito melhor aproveitado. Nós tivemos aí, por muito tempo em nossa história, a FIDAM, com grandes eventos que traziam empresários de outras regiões para comprarem Americana. Esse exemplo que nós tínhamos no passado foi seguido lá em Blumenau e, de repente, a gente esqueceu esse hábito de atrair compradores para a nossa cidade, que gera também o turismo de negócio, que seria muito importante. E nós temos ainda para lamentar desses impactos tão tristes de fechamento de empresas, que acaba impactando na opção do estudante por um curso de uma indústria que ele não sabe como é que vai ser o dia de amanhã aqui na região, ele acaba fugindo dessa opção. Os que optam, lamentavelmente, a gente vê, muitas vezes, eles perdendo seus empregos, como foi o caso durante esse primeiro semestre, que houve uma queda de 62% no número de empregos da área têxtil no país, e esse aluno que estava tentando evoluir dentro do seu âmbito, dentro da sua empresa têxtil, que eventualmente perdeu o emprego, mas gosta realmente da área, muitas vezes não pôde continuar porque não tinha condição de pagar uma internet, não tinha uma condição nos tempos de aula presencial, faltava o dinheiro para o ônibus para ir até a escola, enquanto que nós temos outras cidades que patrocinam estudantes para se dirigirem à faculdade pública, né? E mesmo nas faculdades particulares também a gente recebe estudantes de outras cidades trazidas pela prefeitura, que poderia ser uma opção de incentivar esse aluno a continuar o seu ensino superior, porque a educação é a promoção. Realmente, a educação é um patrimônio que eleva a pessoa. E aí que nós temos que apostar firmemente. E não só especificamente para o profissional têxtil de dentro da indústria têxtil. Tendo também o apoio para divulgação, para firmar realmente a Americana como já era conhecida, a Princesa Tecelã, atraindo pessoas para negócios na área de confecção, onde se agrega muitos postos de emprego, porque é mão de obra intensiva, muitas mães de famílias ganham o seu sustento, poderia se agregar este potencial todo, ainda com áreas correlatas, como a questão dos eventos, a questão da manutenção, e que poderiam, sem dúvida, trazer aí um grande benefício social e financeiro para a nossa cidade, com certeza. Obrigado, Adelina. E é uma coisa muito preocupante, né? A gente perder aí 64% da mão de obra num setor tão grande, num setor tão importante assim, né? Principalmente para a nossa cidade. Eu fui trabalhador da indústria têxtil em 1989 e foi muito interessante, né? Foi quando foi a eleição do Collor de Mello, e um período anterior à eleição do Collor de Mello, a empresa ela tinha feito um investimento, ela comprou outra empresa, fez investimentos em Teares e veio o Plano Collor. E após o Plano Collor,
passados 2 anos, essa empresa foi à falência. Então, essa história de dificuldade da indústria têxtil é antiga. Adriana? Tem pessoas aqui que a gente tem que falar, porque são pessoas que estão sempre com a gente. A presidenta Fátima, presidenta do sindicato do vestuário, a minha amiga Andréia Morales, não nos abandona, a Rosana Nunes, que está sempre conosco, a nossa pré-candidata a vereadora Miriam Naves, a insistente social, o nosso camarada Bruno Francisco, o Pedro Chiquite e o querido Davi Spiller, que já esteve somando conosco numa live, que foi uma conversa muito boa também. Então, eles estão conosco hoje, é motivo de muita alegria. Já estou anotando aqui algumas falas e algumas perguntas, mas aí é para o próximo momento, né? Então, vamos dar prosseguimento? A gente vai ter aí com a gente aí nosso camarada Luiz Nunes, que vai falar sobre a teoria da dependência. Palavra com você, Luiz. Boa noite. Depois dessas brilhantes exposições, né, eu vou tentar manter o nível. E, iniciando a minha fala, né, eu fujo um pouco desse histórico, né, maravilhoso aí, de uma escola pública de ensino superior na cidade de Americana. Eu vou para uma área assim, que eu gosto de ler, de estudar, de fazer comentários, de abrir discussões. Então, vamos para tentar, assim, fazer uma análise de conjuntura, né? E perceber em que contexto nós estamos, em que contexto essa situação de desindustrialização de Americana e da limitação dos trabalhos de auxílio, né, aos estudantes, à formação profissional que um país requer. Bom, o nosso contexto atual é de uma crise econômica sem precedentes, uma crise econômica que já se arrasta desde 2008, 2009, né? Ela chega aqui e ela se instaura no mundo, ela vai se chegando para nós, e hoje ela está atingindo a sua exuberância, ou seja, quase que o seu limite máximo. E junto com esta crise econômica, nós temos uma crise sanitária, que é a pandemia, o Covid-19. E ambas atingem a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é a mais prejudicada e é aquela que está pagando com o seu trabalho, o seu suor, com os seus postos de trabalho e com a sua vida a manutenção desse sistema capitalista, a manutenção das altas taxas de lucro do sistema capitalista internacional. Quando a gente fala de crise econômica, existe uma coisa assim, eu lembro de criança que toda a minha vida, né, a gente viu falar de crise, crise, crise. E a gente começa a ouvir uma determinada mídia a justificar, mas o que nós entendemos é que crises são episódios inerentes ao capitalismo. E ela tem nascedouro. Ela tem nascedouro quando nós encontramos uma tendência na queda da taxa de lucro e na paralisação da circulação do capital internacional. Quando esses fluxos de capital começam a serem estrangulados, e um dos motivos dela é aquela da taxa de juro, nós temos sérias consequências, que é o quê? Desemprego e salários baixos, perda da lucratividade, afrouxamento da unidade social, avanço sobre o fundo de salários, né, a massa salarial diminui, enquanto aumenta-se a riqueza. Você tem um enfraquecimento da ideologia liberal, que é o esgotamento do modelo burguês de democracia representativa dos grupos financeiros e oligarquias.
esta atual forma de governo que nós encontramos não atende mais às demandas do capital internacional. Ela não é capaz de conter. Por isso, nós temos um ataque, né, severo em cima da classe trabalhadora. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, limitação dos gastos públicos. E no horizonte, caminhando e fazendo andar essas reformas, nós temos a possibilidade de instauração de um Estado policial, um Estado com discurso moralista, um Estado de forte censura, um Estado de controle social. O que está em jogo atualmente é uma ausência total de um projeto de nação brasileira, ausência de lideranças à esquerda, completa falta de noção de soberania nacional. Basta ver o nosso presidente bater continência para a bandeira norte-americana. Classe dominante umbilicalmente ligada a interesses mesquinhos, familiares, individuais e atrelada ao capital internacional. Não temos burguesia nacional. Donde temos que a economia nacional, a política econômica do Brasil, sempre foi definida pelo capital internacional, pelas grandes corporações, pelo sistema financeiro. 1984 é um ano de edição de um documento da ONU que trata de uma política econômica para o Brasil, com a chancela da Fiesp, onde o Brasil faria uma opção por um processo de indústria que tiraria de nós a capacidade de desenvolvimento de uma indústria de transformação. Seríamos fornecedores de matéria-prima, agronegócio, e cresceria por aqui a prestação de serviço e uma terrível política de privatização. Isso faz com que a nossa economia nacional acabe exercendo um papel secundário no cenário mundial. A nossa capacidade produtiva instalada, indústria, agronegócio, atende a demandas externas. Um desenvolvimento da sociedade, forças produtivas, tem limite demarcado pelo processo contínuo de extração de mais-valia, que é remetido para os países centrais. Quando isto começa a ter, ou seja, quando isso começa a ser uma sangria de menor porte pela queda da taxa de juros, o ataque é massivo. E aí a gente traz isso, né? Parece assim, bom, você está se falando de alguma coisa que é um discurso muito amplo, mas quando nós trazemos isso para o contexto local, para a cidade de Americana, nós temos o quê? Um ano eleitoral carregado por uma característica que sempre marcou isso aqui: despolitização das próprias instâncias políticas da cidade. Sindicatos, associações de bairros somem, Câmara e Prefeitura. Nunca tivemos uma Câmara Municipal tão despolitizada. Não se discute nada de abrangência nacional. Parece um birô de despachante local. Uma outra questão que foi muito bem abordada com o Marcos, que é a questão do desenvolvimento tecnológico. Eu queria trazer aqui dentro dessa questão que a alteração na tecnologia reduz a necessidade dos setores produtivos se fragmentarem. O tear de jato de água, suplanta quantas facções? Quantas fações? A gente ouve aí algumas histórias, onde pessoas que tinham 10 teares, 15 teares mecânicos, com a chegada do tear moderno, de uma tecnologia moderna, ou de jato de água, o que aconteceu? Teve que vender o tear para ser derretido em ferro velho, em fundições. Então, essa destruição, desse conjunto de empresas agregada a uma empresa maior, isso daí foi muito bem tratado aí pelo nosso colega, o Marcos. Nós temos também uma abertura comercial para o mercado mundial, que produz o fechamento de várias fábricas no país,
e inclusive afetando seriamente o parque têxtil de Americana, e com estas o encerramento de uma cadeia produtiva de fornecedores. Quer dizer, você tem um parque industrial instalado, têxtil, você precisa de fiação, mão de obra especializada, comércio. Então, na indústria, isso ocorre o quê? Retração do comércio, crescimento da atividade do setor de serviços. O Marcos colocou isso muito bem. Bom, eu apontei que nesse país não tem um projeto de nação. Você não tem essa perspectiva de criação de um parque industrial com a atual demanda de governo. Então, o que isso gerenciaria? Nós teríamos necessidade de um projeto de nação que espelhasse um projeto em um sistema de educação que permitisse com que nossos jovens pudessem participar e ter uma formação universitária, ter um curso superior, curso profissional. E aí nós temos o quê? Um setor produtivo regional, que era o setor têxtil e canavieiro, né? Você teria aí uma possibilidade de alavancar essa formação profissional, né? E nós temos aqui na escola, na cidade, né, que é bom lembrar, a nossa principal unidade de formação é a FATEC. E você tem alterações, o que os nossos amigos poderão explicar melhor, uma alteração na dinâmica de oferta de cursos. Quer dizer, abandonou-se um projeto de construção de uma indústria de transformação que desse soberania nacional. É disso que a gente está falando, não é uma conversa meritocrática, não é uma conversa de corrupção. A Lava Jato chegou a mexer com 20 bilhões. O famoso escândalo Banestado, que são as contas CC5, mandaram para o exterior 500 bilhões. Então, o discurso moralista que se tem, meritocrático, né, de corrupção, colocando culpas em governos passados, ele não faz sentido e ele não pode ter acolhimento entre nós. Eu encerro a minha fala por aqui e passo a palavra. Obrigado, Luiz. Então, agora, Adriana, já vai lá no boa noite, nos comentários, que eu estou vendo aí que está bem agitado o negócio. Tá sim, tá bem agitado. Chegou com a gente o Renato, nosso camarada, a Rafaela Villalon, chegou também a Nilza Pedro, nossa amiga, companheira, e o André Luiz Bellini, conosco também. E tem as perguntas, sim, né? Sim. Tem as perguntas. Então, eu tenho aqui uma pergunta aqui para o Marcos. Achei que ficou bem direcionada para você, Marcos. É a pergunta aqui do nosso camarada Davi Spiller. Queria saber se os companheiros acreditam que a quebra generalizada nos anos 90 foi um projeto intencional, deliberado do neoliberalismo, que propõe o aumento do setor de serviços e redução da indústria local, desculpa. Marcos, 3 minutos aí, fica à vontade aí para responder. Pessoal, se eu sumir, desculpa, porque minha internet está caindo aqui, eu estou tendo que voltar toda hora, tá? Então, mas eu já li a questão do Davi, aliás, um abraço para o Davi. Bom, Davi, eu penso o seguinte, que o fato da quebradeira ter ocorrido de abertura comercial. A gente teve, a partir da década de 90, no Brasil, a imposição desse modelo neoliberal. E o Collor, ele teve que, postos desse modelo, você promover a abertura comercial. Então, você promover a abertura de novos mercados. E o Brasil fez isso na década de 90. Então, quando o Collor faz a abertura, foi uma imposição do modelo. Não sofreu com isso. Mas, em todos os países capitalistas,
o setor de serviços ele tem sobressaído. Então, isso tem sido um processo natural do sistema capitalista. O aumento da importância do setor de serviços para a economia. Tá? É isso. Então, Adriano, o Marcos, ele explanou muito bem, né, essa questão que ocorreu com as nossas indústrias. E nessa linha aí tem a pergunta do Bruno para o Luiz, né? Deixa eu achar aqui. Ele pediu para o Luiz responder. Deixa eu ver aqui. Você tem ela mais fácil aí? Aqui. Qual seria, Luiz, a solução para os trabalhadores que são demitidos devido às fábricas que são fechadas nessa crise? O que que o capital impõe? Então, a solução para esses trabalhadores. Teria uma solução para esses trabalhadores? Luiz Nunes. Olá, boa pergunta. Boa pergunta, num quadro de 12 milhões por baixo de desempregados, chegando aí a 27 milhões de informais, né? O país vive, né? O resultado colhe frutos, né, de uma política colocada na pergunta anterior, deliberada, de extorsão de mais-valia. Primeiramente, fábricas fechadas. O que deveria ser feito? Por que uma fábrica é fechada? Descapitalização, retração do mercado de trabalho. Se uma fábrica é fechada, o que acontece? Uma das primeiras questões políticas que os sindicatos deveriam organizar era tomar a fábrica. O trabalhador voltar lá para dentro da fábrica e assumir o processo de produção sob sua perspectiva. Porque não é simplesmente o deixar de produzir ou ter uma outra concorrência. Nós tivemos aqui na região, né, a Flasco, em Sumaré, que os trabalhadores ocuparam a fábrica e tomaram conta da produção e deram outros rumos para isso. Em Santa Catarina, a mesma coisa. Tomaram a fábrica. Só que isso depende de uma política, de um governo central que dá apoio, que não bote a justiça para fazer com que os trabalhadores sejam expulsos da fábrica. Uma outra questão, né, é que trabalhador colocado na rua por uma falência, ele deveria estar com seus direitos garantidos, com suporte social, uma política social de renda que desse sobrevivência para o seu âmbito familiar. Mas eu prefiro a primeira solução. Fábrica fechada, falência, trabalhador toma conta. Ocupa essas fábricas e recupera o processo de produção e recupera o processo de extração dos meios de sobrevivência para a sua família e para a sua categoria. Obrigado. Obrigado, Luiz. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui. Aliás, temos várias perguntas hoje, né? Então a Adelina vai estar respondendo essa pergunta aqui. Adelina, o que a prefeitura e o poder público podem fazer para apoiar a FATEC e os jovens estudantes trabalhadores? Em outras ocasiões, nós tivemos o apoio da prefeitura com vale transporte para os alunos que comprovavam a sua necessidade e ganhavam vale transporte,
que pode parecer uma quantia irrisória para alguns, mas que realmente pesa bastante aquele trabalhador que tem os seus recursos limitados, ajuda, é arrimo de família, muitas vezes, e também tem que pagar mais as conduções, às vezes 2 conduções para chegar até a FATEC, mais 2 para chegar até a sua casa, e isso foi um aspecto muito importante e ajudou muitos estudantes a terminarem o seu curso. E outras oportunidades em termos de incentivo às empresas que recebem estagiários, além de incentivos que a gente vê que ainda não são políticas positivas de abertura de postos de estágio, poderia haver esse apoio. Inclusive, na parte de compras da prefeitura, que a prefeitura compra muito material têxtil, sem dúvida, e que poderia contar com o apoio de estagiários, tanto do curso de produção têxtil como do têxtil e moda. São uniformes, são materiais têxteis para consumo hospitalar, são outras oportunidades que poderiam, sem dúvida, contar com esse jovem que poderia ajudar o crescimento da cidade com seu conhecimento, a cidade ajudar esse jovem com esse auxílio transporte, que são horários, principalmente o horário final da FATEC, é um horário que não tem tanta gente no ônibus, não seria tão oneroso, mas que foi crucial em outros tempos para alunos concluírem seu curso. Acho que esse seria o mínimo dos mínimos que a gente poderia ter de apoio, e é triste como educadora, muitas vezes, ver um aluno envolvido, interessado, se agarrando naquela oportunidade de estudar numa universidade pública e, lamentavelmente, para seu curso, porque não tem o valor do ônibus. Já tivemos casos de fazer ali um apoio coletivo entre professores para conseguir manter alunos que tinham esse problema para o seu deslocamento. Então, o grande problema é quando o aluno desaparece, a gente nem sabe qual realmente foi o motivo. Com a mudança ali do polivalente para a Vila Morim, com a cessão da área pela prefeitura, nós tivemos a possibilidade de expansão de cursos, expansão de alunos, foi extremamente positivo. Porém, trouxe essa consequência. O transporte não era tão frequente, não é tão frequente como nós tínhamos ali, estando na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Então, é outro aspecto que a prefeitura poderia ajudar enormemente com o reforço das linhas de ônibus para aquela região. O terreno é bom, a expansão tem acontecido, o número de alunos já vai perto de 3 mil oportunidades em diversos cursos diferentes, não só na área têxtil e têxtil e moda, mas que, lamentavelmente, às vezes tropeça por uma falta de como se deslocar até lá. É uma pena. Adelina, obrigado. Você colocou uma questão muito pontual, né? É possível, é algo muito possível, né? Você chegar hoje e falar assim, a prefeitura pode, né, fazer um subsídio aí para o transporte para esses estudantes. E a Americana já fez isso. Então, tem como fazer. Realmente, é a falta de interesse nos trabalhadores e nas trabalhadoras de Americana por esse governo que está aí, que é o governo do Omar mais crises, né? Então, eles não têm interesse nenhum. É só firula. A gente vê que é só firula. Uma verbinha para cá e para lá. Tudo no interesse na reeleição deles. E nunca no interesse real da população, real da classe trabalhadora.
Adriana, os comentários. Estou vendo que está bombando de pergunta lá, Adriana. Os comentários, assim, são bem importantes, né? A Rosana, ela cita a importância na vida dela, na formação dela, do Vale Transporte, que foi também ressaltado pela Adelina, né? Que foi fundamental para ela. Ela era bolsista e recebeu o Vale Transporte. Quando eu fiz o ensino médio, era no centro, eu morava no Ipiranga, e teve noites que eu sabia como eu ia, mas eu não sabia como eu voltava. Eu ia com o dinheiro do ônibus de ida, e a volta era a sorte, eu tentava a sorte. Então, é fácil você culpar o jovem, né? Aquela bendita meritocracia, mas tem a faculdade americana, eles não fazem porque não querem, mas não se dá a condição, não se dá nem sequer a esperança, sabe? Desde criança, a criança tem que saber que ele tem o direito a estudar, o que é que tem na cidade dele, e se não tem na cidade dele, tem em outra. Como que faz para chegar até ali? A elite, desde que nasce, lá nos anos iniciais, já sabe o caminho das pedras para entrar na universidade que ela deseja. É algo que já desde que ele tem 5, 10 anos, ele vai fazer Unicamp, ele vai fazer São Carlos, já projeta, e nossas crianças, elas não são orientadas a projetar, sabe? Parece que a elas está relegado a falta mesmo de acesso à servidão, né? A Jurema falou, né? Como fazer para a gente recuperar as indústrias? O Luiz Jurema falou uma coisa muito importante, a ocupação das fábricas pelo trabalhador. O trabalhador pode, a Cirlei lembrou muito bem, a Flascor resistiu. Quem toca a Flascor são os trabalhadores. Então, é importante, essa reflexão hoje é muito importante, para a gente já começar a pensar assim, nós vamos, no nosso jovem, no nosso adolescente, nos anos iniciais, nós já vamos mostrando o que a cidade tem para oferecer, ou fora da cidade, mas que todo mundo tem que ter o direito de ser o que ele quiser, tem que ter acesso. Não é possível, não desmerecendo nenhuma profissão, mas não é possível, só nas elites que saem pessoas com dom de ser engenheiro, de ser médico, só nas periferias que saem pessoas com dom de ser outros trabalhos menos valorizados na nossa sociedade. Então, é isso aí. Os comentários dos nossos companheiros aqui bem pertinentes, Adriano. Adriana, tem uma pergunta aqui que o Marcos está aí. Gostaria de passar para o Marcos. Marcos, é uma pergunta da Denise. É o seguinte: se a base econômica da cidade é a indústria têxtil, como conseguir apoio para manter essa indústria se desenvolvendo? Então, tem vários problemas aí, né? Que o município não deixou de fazer isso. Então, o município teria que começar primeiro, se organizar com os empresários, ou com os trabalhadores. Na verdade, se propõe uma junção, uma coordenação entre as instituições que representam esse setor na cidade. Sindicato patronal, sindicato dos trabalhadores, prefeitura e outros órgãos municipais. E, a partir daí, traçar um projeto único para a indústria americana. A indústria americana, ela tem uma característica, aliás, alguém comentou isso aqui, que o indústria americana também é responsável por essa quebradeira toda. A gente teve o aspecto nacional, mas também tem o empresário que é um pouco culpado por isso. Tá? Então, e a americana é muito conhecida, a indústria americana é muito conhecida, a indústria têxtil, pela divisão entre as empresas. As empresas, elas concorrem muito entre si. Então, nesse momento, a concorrência não é interessante. Eu sei que é difícil falar isso para o empresário, mas o momento é de união, tá? De colaboração. E eles não enxergam isso. Então, deveria haver uma colaboração entre empresários e instituições para que se busque soluções com políticos locais também,
que atuam em Brasília ou aqui em São Paulo, que busquem soluções para a indústria regional, tanto em termos de qualificação, em termos de financiamento, mas também em termos de desenvolvimento da região. Uma outra possibilidade que particularmente acho mais interessante os trabalhadores, como alguém já colocou no chat aí, os trabalhadores assumirem as empresas que estão sendo fechadas. Isso é um projeto extremamente viável, tá? A partir do momento que essas empresas são fechadas, os trabalhadores, e me parece que a Miriam comentou alguma coisa sobre isso, sobre a alienação, isso é legalmente possível, tá? A gente já vê alguns casos aqui, inclusive aqui em Nova Odessa, com a Cones, tal, que é uma empresa que estava aí na falência e foi assumida pelos trabalhadores. Os trabalhadores da indústria têxtil não sabem o poder que eles têm, a partir do momento que a indústria fecha. Eles não têm que ficar de braços cruzados esperando a indústria fechar, a empresa fechar. Eles podem assumir o controle, tá? E para isso tem que buscar ajuda. Tá? Tem várias pessoas aqui em Americana que conseguem ajudar qualquer movimento que queira assumir uma indústria têxtil e tocar o barco para frente. É isso. Obrigado, Marcos. Posso falar só dois boa noite aqui, rapidamente? Para dois camaradas. Sim, rapidamente, está acabando o horário. Dois Ademar. É o Ademar Ribeiro, que é formado na área têxtil, teve que migrar para a área da metalurgia e ele tem muita tristeza por isso. E o Ademar Isaías, nosso camarada e um crítico ferrenho desse governo genocida. Vai, Adriano. Adelina, eu fiz uma leitura geral aqui das perguntas, né? E dentro desse contexto, né, que a gente tem falado aí da desindustrialização, desse contexto que a gente não seria só a indústria têxtil, né? Seria a indústria de confecção. E que a gente vê essa quebradeira no geral, né? A gente vê uma coisa assim que perdeu o caminho aqui na nossa cidade. O que você poderia falar, o que a gente poderia implementar hoje para conseguir ter uma retomada tanto da confecção como da indústria têxtil americana? Com certeza a questão é a ponta, né? Ou seja, tendo toda essa campanha de valorizar o produto nacional, compre o que é feito aqui pelo seu vizinho, pelo seu conhecido, isso impulsionará, sem dúvida, muito o varejo têxtil para comprar internamente. Impulsionará que essas empresas unidas com seus trabalhadores, que querem garantir seus postos de trabalho, pressionem para que toda essa carga tributária seja revista e aonde trabalhadores são aí descontados em valores altíssimos do seu salário, tem um valor bruto e uma redução imensa, e também quando vão adquirir os produtos, tem lá os impostos sobre os produtos, e, sem dúvida, essa ponta de consumo impulsionada por produtos nacionais, a confecção trabalhando, gerando emprego, agregando valor com uma moda nacional, que tem a nossa cara, a nossa cultura, e não uma coisa imitada. Nós temos capacidade para isso, temos potencial, e não só falando do que temos aqui de FATEC na cidade. Temos aí Centro de Formação de Moda, o SENAC, Unisal, tem o Centro de Formação da própria Prefeitura, incentivar que isso tenha crescimento e que, havendo esse crescimento da confecção, óbvio, impulsiona o consumo de tecido, de aviamentos. Então, há uma retomada, efeito dominó, e fantástico. Então, é justamente nesse caminho que temos que insistir, de acionar essas empresas, de apoiar, para que haja uma retomada desses postos de trabalho, e com isso tenhamos aí um equilíbrio social mais positivo. E veja, isso é um exemplo muito
triste que aconteceu em Detroit com a queda a quebradeira das indústrias automotivas, a violência que a cidade retratou. Por quê? Pessoas desempregadas, e acabou tendo um desequilíbrio social terrível. Então, é isso que nós temos que lutar. Lutar para que tenhamos mais tecnologia, que tenhamos lançamento da nossa moda, que impulsionemos nosso mercado, porque ao longo do Brasil é mais de 200 milhões de consumidores. Veja o que aconteceu num rápido espaço de tempo com as máscaras. As máscaras sustentam hoje indústrias enormes que, diante da necessidade do uso generalizado das máscaras, se valeram disso. Só indústrias enormes? Não. Muitas costureiras em suas casas garantiram o pão de cada dia, realmente fazendo uso dessa necessidade da sociedade, que era o uso das máscaras de uso generalizado, as não profissionais. Então, é importante, sem dúvida, estar atenta para essa capacidade que nós temos na cidade, por essa criatividade, de modo geral, que o povo brasileiro tem, o empreendedorismo para realmente fazer uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Adriana, boa noite. Boa noite. Olha, é assim, a MH, nossa presidenta, ela fez um comentário que eu preciso falar. Reforma tributária progressiva, imposto sobre grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos. Quem tem medo do PSOL? É bom ter medo, porque a gente está do lado do trabalhador. A gente está do lado que o trabalhador, sim, assuma as fábricas e não fique desempregado. E é isso. E muita felicidade de estar tendo essa conversa hoje. Quando a Adelina fala da questão da moda, da moda própria, me enche de orgulho. Minha sobrinha Thaís fez moda e está fazendo aniversário hoje. Parabéns, querida, linda. É prima do Marcos também. Adriano. Luiz, vou te chamar aqui agora, Luiz, que o Bruno Canova fez aqui um comentário, né? Ocupar as fábricas fechadas já. Garantir empregos, a segurança e a vida das famílias dos trabalhadores. E nós estamos aí vendo aí, principalmente nas confecções, que muitas delas, né, os patrões, Luiz, fecharam simplesmente, né? Deram um aviso prévio para o trabalhador, falou, fica um mês em casa. E depois o trabalhador voltou, não acha nem o patrão e não acha nem o dinheiro para receber. Dentro do que o Canal falou de ocupação, caberia nessas confecções, Luiz? Olá. Essa questão das ocupações e da tomada do controle da fábrica pelos trabalhadores, a gente tem aí, né, alguns contextos que a gente precisaria explanar. O Marcos colocou bem que há uma parcela de culpa do empresariado local nas falências das empresas. A gente sabe de grandes famílias, né, e que tiveram um complexo industrial aqui em Americana, na área têxtil, que simplesmente pegaram o lucro da empresa, meteram no bolso e quebraram. Simplesmente quebra e deixa o trabalhador na mão. E que, inclusive, quem prestava serviço tinha que só recebe na justiça. Se vale da justiça para receber. Uma outra questão, que, inclusive, a Maria Helena colocou nos seus comentários, de que a GM foi estatizada pelo governo norte-americano para poder salvar a empresa. Os bancos, no governo do Fernando Henrique Cardoso, tiveram um programa único e exclusivo para salvar os bancos. Nós tivemos agora um aporte de R$1 trilhão de reais para os bancos nesse processo de crise. Então, é fundamental duas coisas.
primeiro, entender que a participação do Estado é primordial em qualquer demanda de organização da economia no país. E que os poderes locais têm que fazer a lição de casa. E fica claro, né, que o capitalismo ele não precisa de uma concorrência entre as partes. Os empresários concorrem entre si, apostando em tecnologia e encampando o menor para a obtenção de maior lucro. Isso leva à falência muitas empresas. E esse é o momento que o trabalhador fica desguarnecido. Ele perde posto de trabalho. E é aí, sim, que ele tem que tomar nas mãos, não como um empreendedor, mas em se entender que a sociedade só caminha quando aqueles que produzem a existência dessa sociedade tomam essa tarefa nas mãos. Então, é muito mais amplo do que você simplesmente conversar com um patrão e assumir 10 máquinas de costura, uma mesa de corte, e alguém sair para vender e abastecer uma revenda de máscaras, né? Por mais que isso salvou a vida de muita gente, né? Salvou a vida de muita gente, manteve algumas famílias com o seu ganho. Então, caberia, sim, numa situação extrema, de total falência, de se perder o emprego, se perder o ganha-pão, porque a gente imagina que, pela fala que se tem, de que os salários no Brasil são bons. A média familiar de salário, a média salarial familiar nesse país é de quanto? R$2.000. E olha lá, o grosso, né, o contingente maior da classe trabalhadora, na família, tem renda miserável. E nada mais justo do que, ainda ao perder essa pequeno pagamento, né, que é injusto, ele tomar posse do setor produtivo. Só haverá emancipação do trabalhador dessa vida miserável quando ele tomar nas mãos o seu destino. E é isso que nós propomos e é isso que a gente tem que se debater e levar para os trabalhadores. Obrigado. E que venha a revolução, e que venha rápido, né? E então agora, gente, vamos para o finalmente. Está acabando, está muito bom mesmo, está muito bom mesmo. E antes aqui de terminar, esteve presente com a gente também a professora Márcia De Santi e a nossa camarada professora Luciana Polini. Então está realmente terminando. Tem muitas perguntas que nós vamos passar para vocês depois, tem muitas perguntas mesmo. O tema gerou aqui muitos questionamentos. É um tema que vai merecer, sim, vai merecer outro momento nosso. Tem outras coisas para falar, e tem coisas que a gente tem, assim, que realmente que a gente percebe que são coisas até fáceis, né, para a prefeitura executar, para o município executar, vamos dizer assim. Então, gostaria aqui de chamar o Marcos Dias, para você fazer suas considerações finais, Marcos. Bom, pessoal, eu queria agradecer pela oportunidade de estar discutindo mais uma vez temas importantes para o município. Eu acho que toda vez que a gente tem que falar sobre Americana é algo interessante, é algo que vale a pena discutir. Acho que o futuro de Americana interessa para a gente. Eu queria agradecer essa oportunidade mais uma vez e dizer que eu estou à disposição para poder ajudar nos projetos que envolvam a Americana. Então, podem contar comigo. Obrigado. Parabéns, Marcos, e agradecendo, camarada, a gente já tinha ouvido você, tivemos aí até, né, a grande oportunidade, né, Marcos, de você estar numa reunião bem fechadinha, da gente fazer um bate-papo bem legal, né. Adelina, foi um prazer, né, não te conhecia, então é seu momento aí, suas considerações finais. Também agradeço a oportunidade de estar aqui, defendendo a educação têxtil, a formação
de profissionais e, em especial, também falando disso que é a grande vocação de Americana. E sempre pode contar comigo no sentido de defender essa indústria que emprega a tantos e que nos veste a cada dia, né? Obrigada. Para não esquecer aí também, gente, tem com a gente aqui o Damião, está aqui com a gente também. E quero mandar um abraço aí para Jurema, camarada nossa aí no dia a dia, no Face, na live. A Jurema não está nem trabalhando mais. Ela só segue o PSOL agora, gente. É a Jurema. Luiz, com você a palavra, Luiz. Olá, boa noite. Para mim foi um prazer estar aqui, dividir essa conversa ao vivo com o Marcos, com a Adelina, com os nossos pré-candidatos, Adriano, e aos nossos camaradas que participaram do chat, que compartilharam essa live. Eu deixo aqui como palavra final o seguinte: vivemos um tempo bastante crítico. Assim como o capitalista diz que, e aí nós temos o diretor da Fundação Lehman dizendo que tempos de crise é oportunidade, tempos de oportunidades para eles lucrarem, nós temos que dizer também que tempos de crise é momento da classe trabalhadora avançar, de se organizar, de banir essa pelegada de sindicato, de banir esse tipo de governo que não atende os nossos interesses. Fechando, vivemos tempos de revolução. É tempo de revolução brasileira. Boa noite, internautas. Valeu, Luiz. Então, um abraço para a Luciana Polini. Ela cobrou um abraço. Tá aí, Luciana. Também camarada nossa que acorda, né? Almoça e janta falando de PSOL. Então, tá muito legal. Da minha parte também, assim, cada dia eu sinto mais orgulho desse partido, né? Que os comentários, as pessoas que a gente consegue trazer hoje aqui na nossa live, tanto a live Plano de Governo de quarta-feira, como essa live de hoje, que é diferente, isso engrandece muito o nosso trabalho, e eu fico só pensando se a gente tivesse a oportunidade de estar nas ruas. Gente, o PSOL vai revolucionar essa cidade, o PSOL vai revolucionar. Então, eu agradeço de novo a participação de todos na live e a participação principalmente não, né? A participação de vocês aqui, que foi uma contribuição diferente, né? De um assunto que eles estavam tentando adormecer na nossa cidade. A gente vai colocar em destaque. Obrigado, Adriana. Só assim, agradecer vocês três. Foi muito boa a nossa conversa. Acho que todo mundo elogiando muito. Então, vocês abrilhantaram nossa noite. Reverberar uma frase aqui que o Bruno Canova disse: lucro é roubo. Lucro é roubo. O Karl Marx, quando ele chamou os trabalhadores para se unirem, trabalhadores do mundo unidos, a única coisa que vocês irão perder, o máximo que vocês irão perder, são seus grilhões. É aquilo que te amarra. Então, é isso. Agradecer novamente e boa noite a todas, a todos. Agradecer as pessoas que ficaram com a gente o tempo todo e que eles que fazem a gente querer continuar, né? E é isso aí. A elite também de Americana pisa ligeiro, que o pessoal ele vai atiçar o formigueiro. Boa noite. Boa noite.